Abacuque, capítulo de número 3. Acho que só falta aumentar um pouquinho. Capítulo 3, versículo 17, 18 e o 19. Louvado seja o nosso poderoso e eterno Deus. Quem achou, diga amém. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as maiores alturas. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Os irmãos podem assentar. Glorificado, exaltado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nessa noite, eu creio que Deus tem muito a falar ao meu e ao seu coração. E você não está ouvindo esta palavra aqui nessa noite em vão, mas é porque Deus, aleluia, quer ter um particular comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos ver, aleluia, que nesse texto de Abacuque, muitos conhecem esse trecho, né, da palavra do Senhor, outros talvez não, mas eu creio que a maioria conheça, já tem ouvido ou lido, né, esse trecho final desta oração de Abacuque. Mas nessa noite o Senhor, aleluia, vai nos fazer entender um pouquinho qual era o contexto, qual era a situação, aleluia, para esta passagem bíblica. O que estava acontecendo naquele período, o que estava acontecendo, aleluia, naquela época. Nós vamos ver, meus irmãos, aleluia, que Abacuque, o seu nome significa abraço ou aquele que abraça. Ele foi o 8º profeta dentre os 12 profetas menores. Ele era hebreu, ele estava vivendo ali no reino de Judá, o reino já estava dividido. Nabucodonosor já tinha chegado, invadido as terras, aleluia, dos assírios, e já tinha também dominado ali aquele reino, ou seja, já estava sob o jugo de Nabucodonosor e o reino babilônico. E nós vemos, meus irmãos, aleluia, que a Bíblia não relata quem é o pai, quem é a mãe de Abacuque, porque normalmente é citado, né, dos profetas, quem é o pai, né, Abacuque, filho de tal pessoa, mas nós vemos que não é citado. Mas nós vamos ver, meus irmãos, que isso pouco importava para o homem, aleluia, que tinha uma mensagem extremamente importante a passar, a falar, porque o profeta é aquele que representa o Senhor, aleluia, como porta-voz de uma mensagem. E nessa noite, aleluia, podemos imaginar, meus irmãos e minhas irmãs, que Abacuque está neste lugar, aleluia, falando, porque quando nós lemos algo de alguém, nós estamos falando em nome de alguém. Nós vamos ver que ele registrou, aleluia, foi registrado nessas profecias a vontade e o querer de Deus. Nós vamos ver, meus irmãos, aleluia, que ele estava como servo de Deus, como homem de Deus, indignado com a situação a qual estava sendo vivida naquela época, o povo pecando, o povo se afastando de Deus. Aí Deus permite, aleluia, que, aleluia, Nabucodonosor venha e invada, aleluia, toda aquela nação. Nós vemos que no seu capítulo 1 de Abacuque, ele começa a fazer uma oração, até mesmo indignada diante do Senhor. Nós vamos ver que ele fala ao Senhor, aleluia, clamando e querendo saber o porquê do silêncio de Deus, aleluia. Olha o que diz aí em Abacuque 1, 2:
Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Então nós vemos, aleluia, que Abacuque aqui está questionando a Deus, perguntando a Deus o porquê dessa situação, porquê da situação adversa. Aqui nós vamos ver, meus irmãos, que esse trecho é muito parecido com Salmos, aonde fala, aleluia, acerca da prosperidade dos ímpios. Por que será que os ímpios muitas das vezes parece que está prosperando mais que nós? Parece que os ímpios estão, parecendo que estão vivendo o melhor dessa terra, melhor do que nós. Mas assim como o salmista, aleluia, Abacuque, que não entendeu que o fim é o que importa. Aleluia. Não importa se você, aleluia, está tomando, aleluia, somente água no almoço, comendo só arroz e feijão sem mistura, enquanto tem outros, aleluia, comendo o bom e o melhor dessa terra. Deus tem o melhor reservado para você, não é nessa terra, é nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. O que importa é o fim, a finalidade, para onde vai a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Estamos vivendo num momento, meus irmãos, aleluia, aonde muitos estão questionando por que Deus permite tais coisas. Talvez muitos estão perguntando por que Deus permitiu o Covid-19, por que Deus permitiu levar irmão e irmãs, por que Deus permitiu levar amigos e amigas, familiares e familiares. Mas, meus irmãos, nessa noite, aleluia, nós precisamos entender, aleluia, na profundidade da palavra de Deus, que Deus, aleluia, na sua maravilhosa, aleluia, e poderosa ciência, Ele sabe sempre o que é melhor para mim e para você. E aí, meus irmãos, aleluia, nós vamos ver que esse profeta, chamado Abacuque, ele começa questionando Deus, mas termina exclamando pelo nome de Deus, aleluia. Ele termina, aleluia, declarando que o Senhor era a fortaleza dele. Ele termina, aleluia, realmente demonstrando, meus irmãos, aleluia, o tamanho da sua consagração, da sua, aleluia, retidão diante de Deus. Porque quando ele fala todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Todavia significa que ele falou muitas coisas, todavia ele questionou muitas coisas diante de Deus, porém todavia. É mais ou menos o que Jesus falou: Pai, passa de mim esse cálice, porém não seja feita a minha vontade. Aleluia. Aleluia, aleluia. É assim, meu irmão, minha irmã, a nossa oração tem que ser de igual modo. Senhor, por que eu estou passando necessidade? Todavia, ó Pai, se for para glorificar o Teu nome, eu passarei essa necessidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, por que isso está acontecendo na minha família, na minha casa? Todavia, se for para glorificar o Teu nome, eu também Te glorifico, ó Pai, neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, por que a terra está nessa calamidade, nesse momento de dificuldade, nesse momento de aflição? Mas, Senhor, se for para glorificar e exaltar o Teu nome, passaremos juntos, aleluia, esses momentos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, meus irmãos, que são apenas três capítulos o livro de Abacuque. No primeiro ele questiona a Deus, ele tem praticamente um diálogo diante de Deus. No segundo, aleluia, nós vamos ver, aleluia, que Deus já determina e declara quais são os juízos e as punições para os infiéis e para os ímpios. E no terceiro capítulo, nós vamos ver que o profeta, ele revela uma outra faceta, uma outra face dele. Além de profeta, ele era levita, ele era da tribo de Levi, ele era um cantor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, aleluia, o capítulo 3, além de ser uma oração, é um cântico, aleluia, ao Senhor.
além de ser uma oração, é um hino entoado, aleluia, por um coração contrito. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos ver, aleluia, que por que ele era um levita, por que ele era um cantor, Anderson? Primeiro, você vai ver aí em Abacuque 2:20, que ele, aleluia, declara que ele está no templo, e só estava no templo quem pertencia à tribo de Levi. Louvado seja o nome do Senhor. Depois nós vamos ver, aleluia, que a oração de Abacuque começa no versículo 1 do capítulo 3, sob forma de canto. Então nós vemos, aleluia, que ele era um levita. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, aleluia, esse belo cântico, que poderia ser chamado até de salmo, por que não? Poderia estar lá no compêndio, no livro de Salmos, mas Deus aprova estar aqui no livro de Abacuque. E nós vamos ver, aleluia, que ele começa este louvor ao Senhor dizendo: ouve, Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, aleluia, lembra-te da misericórdia, aleluia. Aqui nós vamos ver, aleluia, que o servo do Senhor Abacuque clama pela misericórdia de Deus, clama pelo renovo de Deus, clama pelo avivamento de Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele sabia que somente Deus poderia entrar com a providência no meio daquele povo. E meu irmão e minha irmã, talvez você pense, aleluia, que Abacuque era um homem que estava sozinho em meio à multidão, mas tinha ali ainda os fiéis da terra, que estavam clamando pela misericórdia do Senhor, que estavam clamando, aleluia, para que o Senhor entrasse com a providência e trouxesse libertação, aleluia, ao povo de Israel, ao povo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como hoje, meus irmãos, aleluia, muitos irmãos e muitas irmãs estão clamando ao nome do Senhor, pedindo a libertação, aleluia, para o planeta Terra. Não é mais, aleluia, um bairro, não é mais, aleluia, uma vila, não é uma cidade, não é um estado, não é um país, mas toda a raça humana tem que se curvar diante de Deus, porque Deus está mostrando o teu soberano poder sobre a raça humana. Mandou algo invisível para ver o invisível. Louvado seja o nome do Senhor. Deus permitiu o invisível tocar, aleluia, no homem, para que o homem pudesse ver o invisível, que é Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vemos aqui um paralelo grandioso. Nós vemos, aleluia, uma comparação entre a época de Abacuque e a nossa época. Precisamos olhar para Deus, precisamos olhar para o nosso Deus. Então, meus irmãos, aleluia, a oração de Abacuque, aleluia, revela que verdadeiramente, meus irmãos, aleluia, não é fácil trilhar por esta terra, mas o Senhor é um Deus que guarda e conserva os justos. Ele guarda. Se você abrir a sua Bíblia aí, em Abacuque ainda, no seu capítulo 2, no versículo 4, olha o que Abacuque fala: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, vírgula, aliás, ponto e vírgula, mas o justo pela sua fé viverá. Aqui ele está falando que o justo vive pela sua fé, não é viverá, né, da fé, como muitos falam por aí afora. Estou vivendo da fé, irmão, a igreja me dá oferta, eu vivo pela fé. Não é assim não, meu irmão. Aí é fácil, né? Não é assim não. É viver pela sua fé. Qual o tamanho da sua fé para você viver? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual é o tamanho da sua fé? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Abraão, aleluia, saiu lá da terra da parentela dele, ele não impôs para Deus: olha Deus, eu estou saindo, ó, mas sabe como é que é, né? Eu tenho riqueza, tenho comércio, tenho negócio aqui, me ajuda. Não, ele foi e obedeceu. Então, meu irmão, minha irmã,
Aqui o negócio é sério. O camarada que fala que vive por fé, vive pela sua fé. Aleluia. Então, meus irmãos, nós vamos ver que esta palavra, ela é tão poderosa, essa profecia é tão marcante em Abacuque, que ela transcendeu o seu tempo, a sua época, e foi um dos pilares. A palavra de Abacuque, essa expressão de Abacuque, é um dos pilares da igreja cristã. Esse mesmo, aleluia, trecho bíblico foi citado por Paulo 2 vezes. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 17, está a primeira menção de Paulo, falando para a igreja de Roma. Romanos, capítulo 1, 17. Vou aqui ler rapidinho para os irmãos. Olha, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aí, meus irmãos, nós vamos ver que Paulo está fazendo a menção do que está escrito. Aí alguém vai falar assim, mas Anderson, você leu aí, está escrito da fé, depois você leu lá atrás, está pela sua fé. Irmãos, a gente precisa entender que a Bíblia é uma tradução. Essa versão que a gente está lendo aqui são traduções, e cada tradução, ela pode sofrer alguma, não vou dizer alteração, mas pode receber alguma influência, né, em cima do texto e do contexto. Mas aqui, Paulo estava falando exatamente, se você pegar um trecho anterior, a justiça de Deus de fé em fé. É de fé pela fé, é de fé em fé, glorificado, exaltado o nome do Senhor. Olha lá em Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Vai dizer que é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, a fé, meu irmão e minha irmã, é que nos justificará. É a fé que traz justificação para mim e para a sua vida. E foi o que Abacuque, aleluia, mencionou. É pela fé que, aleluia, o povo seria justificado. E aqui, meus irmãos, a fé em quem? Se Jesus Cristo não tinha nem nascido aqui ainda. Em quem é essa fé? Está vendo como é bom a gente participar da escola dominical? Está vendo como é bom a gente participar de todas as programações da igreja? Porque aí você começa a encaixar, não é verdade? Porque hoje nós tivemos, se não me engano, a 9ª aula da escola dominical, e cada lição está fazendo uma montagem de um quebra-cabeça. Eu vejo que tem muita gente fazendo quebra-cabeça aí nas redes sociais, né? Você vê o povo montando ali de 1000 peças. Eu não tenho paciência para isso não. Nem estou falando que é daqui da igreja, mas alguns colegas da rede social lá, colocando aqueles quebra-cabeças gigantes e tal. A Alice ali no máximo tem um de 20 peças, né, filha? A gente ajuda ali, mas tá bom. Mas de 1000 peças, 11 horas concluído. 8 horas concluído. Eu falei, misericórdia, 8 horas em cima de uma mesa, pecinha por pecinha. O camarada é perseverante, né? Mas por que eu estou comentando do quebra-cabeça? Porque ele se esmera, aqueles que montam um quebra-cabeça, se esmeram para completá-la. E muitas das vezes nós não nos esmeramos, não nos esforçamos para completar, aleluia, aquilo que o Senhor tem para falar a mim e a sua vida, ao meu e o seu coração. Na minha mente, meus irmãos, permita-me, né, fazer esse parênteses, é exatamente isso, vai montando um quebra-cabeça. Porque numa das lições da escola dominical nós falamos sobre sermos herdeiros, sobre sermos adotados, sobre termos o ministério da reconciliação, sobre sermos embaixadores, sobre sermos, aleluia, homens, aleluia, segundo a vontade de Deus. Nós, aleluia, vimos nesta manhã sobre o quê? Nesta manhã nós falamos sobre o quê? Sobre um mistério. Um mistério. E o mistério revela algo que a igreja de Cristo, aleluia, é o grande trunfo de Deus para as nações,
A igreja de Cristo traz a unidade para as nações. A igreja de Cristo, aleluia, é revelada, aleluia, pela fé no Filho de Deus, aleluia. Jesus Cristo não estava aqui, aleluia, nesta, aleluia, passagem sendo revelado a Abacuque, mas estava sendo revelado a grande obra do Deus Trino, aleluia, porque Jesus Cristo, aleluia, já nos amou e já estava conosco desde a fundação do mundo, mas a sua obra já era anunciada, aleluia, desde o início das épocas e das eras, quando nós vemos, aleluia, que Jesus, aleluia, é mencionado lá em Gênesis, aleluia, aleluia, onde Gênesis menciona, aleluia, que Jesus Cristo pisaria sobre a cabeça da serpente, e ela picaria o seu calcanhar. Então nós vemos, meus irmãos, aleluia, nessa noite, que o justo vai viver por fé, vai, porque a fé, meus irmãos, aleluia, vai fazer com que nós possamos caminhar, nós possamos, aleluia, andar nesta jornada desta vida, a qual nós estamos vivendo, meus irmãos, com grandes dificuldades, com grandes, aleluia, afrontas, infelizmente, que o inimigo coloca sobre nós, mas em nome de Jesus Cristo, venha o que vier, venha o que vier, meu irmão, minha irmã, eu preciso me alegrar. Eu vou ler aqui um trecho rapidinho, de 3 linhas aqui, de um grande servo do Senhor, chamado Russell Shedd. Talvez alguns dos irmãos tenham até Bíblia dele, eu tenho uma Bíblia comentada por Russell Shedd. E numa dos seus comentários, ele coloca, venha o que vier, aqui ele está falando de Abacuque, venha o que vier, ele se regozijará em seu Deus, sabendo que nele estará a salvo, e quando isto passar, ele será trazido ao lar pelo Senhor seu Deus. Olha aqui, meu irmão, minha irmã, a grande verdade que nós podemos aprender na palavra de hoje. Venha o que vier, eu tenho a certeza, aleluia, que eu vou me alegrar e regozijar-se em Deus. Venha o que vier, mas veio a morte, em tudo tem que dar graça. Como que Jó falou? O que Jó falou lá em 2:10? Lê para mim bem alto aí, por favor. Jó, capítulo 2, versículo 10. Enquanto eu abro a água aqui, você leia, por favor, bem alto. Está vendo? Então o Senhor dá o bem, mas Ele dá o mal também, mas o mal que Ele dá não é o mal de castigar, é porque estamos sujeitos a todas as coisas, não é verdade? Eu não posso achar que eu estou nessa terra e vou ser blindado de qualquer coisa. Eu posso pegar um Covid? Posso pegar. Eu posso ser livrado? Posso ser livrado. Ou seja, se o Senhor livrar, Ele é Deus. Se Ele não livrar, Ele é Deus também. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não há, meu irmão, minha irmã, que a gente tentar querer ir contra o nosso Criador. Eu preciso crer, ter fé. Aí em Jó ainda, o 19:25, por favor, nos ajude lendo. Eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Muito bem, meu irmão. Será que nessa noite você pode dizer igual Jó? E falar que você sabe que o seu Redentor vive? E que por fim Ele se levantará sobre a terra? Será? Meu irmão. Aqui nós vemos, aleluia, que quando tudo isso passar, aonde estaremos? Ou melhor, como estaremos quando tudo isso passar? Porque Abacuque viveu tempos terríveis, mas a fé dele continua inabalável. O profeta, ele olhou e falou, todavia, aleluia, todavia eu me alegrarei no Senhor. Olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que, aleluia, decepcione o fruto da oliveira, ainda que os campos não produzam mais mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que nos currais não haja gado,
Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Meu irmão e minha irmã, aleluia, entenda essa palavra nessa noite, que o Senhor nosso Deus, aleluia, Ele deve ser a essência do nosso viver, Ele deve ser a razão do nosso viver. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que é da terra ficará nesta terra. Nós não, aleluia, podemos chamar de nós. Não podemos chamar de nós. Ali em cima, na galeria, tem umas roupas de bazar ali. Desculpa falar, mas será que tem roupa de pessoas falecidas ali? Tem. A pessoa não conseguiu levar, não é verdade? Não conseguiu levar. Então, meu irmão, minha irmã, você está neste momento com essa roupa, que é sua propriedade. Amanhã a Deus pertence. Amanhã não sabemos. Então, viver desprendido dessa vida é algo extremamente importante. Irmão, quando eu era mais novo, eu ficava bravo quando uma roupa minha rasgava. Eu ficava bravo quando uma roupa minha desbotava. Aí eu casei, eu fiquei calmo. Aí eu falei, não tem jeito. Brincadeira. Mas o que acontece? A gente tem que começar a se desprender das coisas desta terra. Mas é uma verdade, depois a gente começa a amadurecer, começa a ler a palavra, começa a praticar a palavra. Eu citei a minha esposa porque teve uma vez uma camisa muito bonita, que eu gostava muito, né? Uma florida azul, lembra, Lu? Eu usei uma vez a camisa e pus para lavar. Na hora de passar, ficou a marca do ferro assim, acabou com a camisa. Eu não xinguei a minha esposa, eu não insultei a minha esposa, eu não reclamei por aquela situação. Eu falei, amém, não era para usar mais aquela camisa, amém. E se eu quisesse, eu ia comprar outra de novo. Eu não comprei porque eu comprava de liquidação, só tinha aquela. Glória a Deus por isso. Mas irmãos, nós não podemos nos apegar às coisas desta terra. Nós não podemos nos prender às coisas deste mundo. Nós vemos que Abacuque, aleluia, deixou muito bem claro isso, essa verdade para mim e para você. Então, ainda que tudo seja contrário, ainda que tudo diga que não, ainda que não tenha mais esperança para você, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Nós precisamos nos exultar no Deus da minha e da sua salvação. Romanos capítulo 8, leia para mim o 37, 38 e 39. Romanos 8, 37, 38 e 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Tá vendo? Venha o que vier, nada pode me separar do amor de Deus para mim e para você, irmãos. Venha o que vier, seja coisas ruins ou coisas boas, venha o que vier, não pode me separar. Mas como assim coisas boas? Às vezes as coisas boas me separam de Deus. Às vezes uma bênção que eu recebo eu esqueço de Deus. Às vezes algo que me acontece eu esqueço de Deus. Não é só a coisa ruim que às vezes nos separa de Deus, não, coisa boa também. Por isso, meu irmão, minha irmã, nada pode nos separar desse grande amor de Deus. Venha o que vier, eu tenho que me alegrar, eu tenho que exultar no Senhor.
E para a gente caminhar aqui para uma conclusão, Hebreus, seu capítulo 10, versículo 38, Hebreus 10, 38, diz que o justo viverá por fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você está entendendo a seriedade? O justo vai viver por sua fé. Então, meu irmão, minha irmã, não recue, não retroceda, não olhe para trás, mas continue em frente. Você já chegou até aqui, se você olhar para trás agora, você vai querer voltar tudo que você já andou. Eu só quero dizer uma coisa, está mais perto agora do que lá, quando você começou a caminhada. Então continue em frente, continue olhando para o alvo, continue olhando para Cristo. Abacuque, obviamente, aleluia, ele viu todas as injustiças, a aparente prosperidade dos ímpios e dos injustos, mas quando ele olhou para o Deus, aleluia, da providência, quando ele ouviu a revelação de Deus sobre o castigo sobre os ímpios, ele louvou e exaltou o nome do Senhor, porque ele sabia que mesmo que estivesse faltando tudo, faltando o alimento, faltando a provisão, ele se alegraria no Deus da sua salvação. Então, meu irmão, Abacuque não olhou para trás, Abacuque não recuou. Então nós não podemos olhar para trás, nós não podemos recuar, precisamos olhar para o alvo, precisamos seguir em frente, porque eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que o Deus que nós servimos, Ele é o Deus da minha e da sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos possam ficar com essa palavra, que os irmãos venham meditar nessa palavra, que você venha crer nesta palavra, em o nome de Jesus.